Oi pessoal! Hoje eu vou trazer a review de Haikyuu pra vocês, espero que gostem. Vamos falar do episódio número 1 e 2, porque foram que saíram até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Pode ser que até eu postar já tenha saído mais. Mas vamos falar do episódio número 1 e 2 de um anime sobre voleibol. Bom, primeira coisa, eu não sou muito acostumada com animes de esportes no geral, né? O único mangá que eu acompanhei foi o Slam Dunk, há muito tempo atrás, um mangá maravilhoso, já foi super elogiado por todo mundo. E atualmente eu estou acompanhando um outro mangá sobre esportes, que é sobre o hóquei no gelo. Esse daqui é o mangá Supinamarada número 1, sobre hóquei no gelo, foi recomendado pelo meu capitão e pelos meus amigos de time, né, da época que eu morei no Japão. Eu não sei se tem algum fansub, algum lugar que tem ele em inglês, mas eu recomendo muito, que tá muito divertido. Então, como eu não sou muito acostumada com o gênero, talvez algumas coisas que eu acho muito legais, muito interessantes, sejam meio clichês pro pessoal que já tá acostumado, então eu peço por favor que tenha um pouquinho de paciência comigo, por favor. O Haikyuu é sobre voleibol e eu amo voleibol, eu costumava jogar quando eu era mais nova, então vai ser uma experiência muito divertida pra mim, eu estava esperando muito esse anime e eu já vou adiantar que ele não me decepcionou nem um pouco. Ele vai contar a história de dois colegas, dois rapazinhos que se conheceram no ensino fundamental no primeiro e único jogo do Hinata, que é o nosso protagonista, né, que vai ser o nosso protagonista. Ele conhece o Kageyama no seu primeiro e único jogo, porque ele acabou tendo o azar de entrar numa escola e que não tinha um time de voleibol. Ele costumava ter um time de voleibol, mas as pessoas foram abandonando e ele acabou sendo o único membro do time. Nisso, ele consegue, no seu último ano do ensino fundamental, ele consegue convencer dois amigos e três calouros a ajudar ele a entrar nesse campeonato. Então, o pessoal, apesar de não saber absolutamente nada de vôlei, saber muito pouco sobre voleibol, eles vão ajudar o Hinata, entram nesse campeonato e eles têm o seu primeiro e único jogo dos 3 anos do fundamental do pobre do Hinata. A gente consegue ver que o Hinata é muito esforçado, mostra todo o esforço dele, esse primeiro episódio, né? Mostra todo o esforço dele, mesmo estando sozinho, ele não desistiu de treinar, ele não desistiu do voleibol. E mostra do outro lado o Kageyama, que está numa escola que tem uma certa fama pelo esporte, que é o líder do time, é o estrela do time. Eu não me lembro agora se ele era ou não capitão, mas muito provavelmente ele também era capitão, né? E essas duas figuras se encontram e dali nasce uma rivalidade instantânea de se olharem um nos olhos do outro e já, você é a criatura que eu vou superar. E o primeiro episódio acaba de uma forma que pra mim foi maravilhosa, que é: eu vou me esforçar para acabar com aquele cara e aquele cara tá no meu time. Então eles vão ter que fazer todo um esforço para desconstruir essa rivalidade. Tudo bem que essa rivalidade ainda pode e vai continuar, com certeza, ela vai crescer, mas ela vai ter que ser elaborada de outras formas, porque mesmo eles sendo rivais, eles vão ter que trabalhar juntos em prol do time, porque é um time de equipe, é um time de cooperação, não tem como jogar sozinho. Sobre a personalidade do Kageyama, eu fiquei pensando depois que ele é um cara que, digamos assim, a personalidade dele não parece encaixar muito no voleibol, que é um esporte muito de equipe, não tem, mesmo que às vezes a gente chame um destaque mais pro atacante, todas as posições são ultra mega importantes e é um dos mais cooperativos que existem, né? Ele, sei lá, ele tem uma personalidade muito mais pro tênis, de eu faço tudo sozinho, eu dou conta sozinho. Então eu tô muito animada pra ver como que essa personalidade dele vai se desenvolver ao longo da história, né? Ao longo da série. No episódio número 2 a gente vê o começo dessa desconstrução da rivalidade, ou de uma ressignificação da rivalidade dos dois, porque o capitão Daichi já coloca os dois pra fora: ou vocês cooperam ou eu não quero vocês nem no time, porque pessoas em desavença dentro de um time de cooperação é a pior coisa que você pode ter. Não atrapalha só eles, atrapalha o time como um todo, né? Eu queria pedir desculpa se o enquadramento estiver muito diferente,
porque na verdade acabou a minha bateria no meio da gravação, então eu tive que fazer esse corte brusco. E o que eu tava falando? Ah, o Capitão. O Capitão Diet, eu gostei muito da figura dele. Ele se apresenta no primeiro momento como aparentemente um pouco sem autoridade, porque aquelas duas figuras, os dois protagonistas estão ali se enfrentando e não ouvem ele, mas logo ele se impõe, ele se mostra como um capitão que deixa bastante aberto para cooperação, para sugestão dos outros, mas quando precisa se impor, ele se impõe de fato, e você percebe a força da personalidade dele, a força da liderança dele já no segundo episódio, na primeira aparição dele, né? Não na primeira, assim, exatamente, mas ali na primeira situação em que ele é imposto. Uma das coisas que eu tô esperando, que eu espero que seja um pouquinho trabalhada, é a questão do Hinata nunca ter tido um clube antes, né? Como ele era o primeiro e único, né? Ele era o único membro, né, do antigo time de vôlei. Eu acredito que ele não esteja acostumado com as questões hierárquicas, com as questões de obediência, com aquela frustração de você é o primeiro ano, ele é o capitão, então mesmo que você discorde do capitão, você vai ter que atar com a decisão do grupo, com a decisão de quem está na liderança, vai ter que depositar essa confiança numa pessoa que você talvez não conheça tão bem ainda. Então, não sei, eu espero que isso seja um pouco trabalhado, acho que não precisa perder muito tempo nisso, mas eu espero que seja um pouco trabalhado. Outra coisa que eu queria muito ver é esse desenvolvimento do Kageyama, porque ele é muito egocêntrico, mas ao mesmo tempo ele é muito esforçado e ele não acredita que nada vem fácil, só que toda a cobrança que ele tem em cima dele mesmo, ele também coloca nos outros, ele também coloca nos seus companheiros, porque é exatamente por ele ser muito egocêntrico, eu acredito, né? Porque para atingir o objetivo dele, ele não dá conta sozinho, então ele exige muito de todos aqueles à sua volta. Eu espero que isso também seja bem trabalhado, tem potencial para bastante coisa aí. Uma coisa que eu fiquei um pouco confusa foi na questão de tradução, né? Porque quando o Kageyama fala que ele foi rejeitado, né, da escola que era mais famosa, né, que tinha o melhor time de vôlei ali da região, eu fiquei na dúvida se ele foi rejeitado porque ele foi rejeitado do time, né, ele foi rejeitado como jogador, ou se ele não deu conta de passar no vestibulinho, né? O que é possível, é plenamente possível. Nem todas as escolas lá no Japão aceitam alunos exclusivamente porque eles são bons em um esporte. Algumas aceitam, muitas aceitam, na verdade, mas não são todas. Essa talvez seja uma daquelas de grande excelência, que além de você ser muito bom em um esporte, você também tem que ser muito inteligente, você tem que ser bom em tudo. Eu não sei também que abre uma brecha e talvez pra ele ser um cara muito bom, muito esforçado no esporte, mas ter uma dificuldade em alguma matéria, e acho que aí abre também uma possibilidade de cooperação. A palavra que ele usou em japonês para falar que ele foi rejeitado, né, que ele falhou, tem os dois sentidos. Pode ter sido que ele foi rejeitado ou que ele não passou na prova. Então, isso a gente vai descobrir isso lá pra frente. Eu espero que seja esse outro lado, porque eu acho muito difícil ele ter sido rejeitado tecnicamente. E se ele foi rejeitado tecnicamente, provavelmente foi por causa da personalidade egocêntrica dele. Esse é o meu chute, não sei se tá certo ou errado, esses são os delírios que eu tô tendo, então me desculpe se você não concorda, só não me ofenda, por favor. Obrigada. Bom, pessoal, as minhas impressões, como eu já falei no começo do vídeo, foram as melhores possíveis. A animação tá muito bem feita, o character design eu achei muito bonito, achei que os personagens ficaram muito bonitos, ficaram muito bem desenhados. Eu gostei muito do recurso das linhas grossas, né, das linhas para ação e para movimentos rápidos, né, foi usado principalmente no primeiro episódio, né, para mostrar a jogada do Hinata. E eu achei que ficou muito legal, não sei se isso é recorrente em anime de esportes, como eu falei, eu não tô... É minha primeira experiência com anime de esportes, mas eu achei que ficou muito bonito, ficou bem expressivo em termos de força e velocidade. Eu achei que a animação tá bem feita, então mesmo em cenas de grande velocidade não fica aquela coisa muito deformada. E que bom, porque é começo, então normalmente, né, não sei se começo eles estão dando um upgrade pra chamar mais atenção, né, eu espero que mantenha-se esse nível, porque eu gostei bastante. A história, não sei se é clichê ou não, talvez sim, porque acho que o próprio Slamdunk que tem essa questão da rivalidade, mas a necessidade de trabalhar a rivalidade de uma forma positiva para ter a cooperação apesar da rivalidade.
E outra coisa que eu queria falar é que o Haikyuu, aparentemente, ele não é um anime pra introduzir o voleibol. Então ele não vai explicar as regras do voleibol, ele já vai partir do pressuposto que o pessoal conhece. Se for explicar, acho que vai ser mais superficialmente, porque nós não temos nenhum personagem que não sabe jogar voleibol. Os únicos calouros, né, que entraram pro time de vôlei são o Hinata e o Kageyama, e os dois já conhecem muito bem o vôlei. Eu acredito que alguns detalhes técnicos eles vão ter que explicar pro Hinata, porque quando o Kageyama sacou em cima do Hinata, ele teve uma grande dificuldade de defesa, né? Então, como ele só treinou ataque, eu acredito que eles vão ter que explicar os princípios da defesa, a importância da defesa e do bloqueio, porque apesar dele treinar sozinho, o bloqueio é muito diferente você treinar bloqueio por si só, né, simplesmente pulando alto, e você ter uma visão de jogo para fazer um bloqueio realmente bem feito. Então, eles vão ter que trabalhar esses detalhes técnicos com o Hinata, provavelmente. Mas não é um anime que vai introduzir o vôlei como, por exemplo, foi o Slam Dunk, que é praticamente um manual de como entender o basquete, conhecer o basquete. Ele explicava todas as regras, explicava as táticas. Não, ele já vai partir um pouco que as pessoas que estão assistindo têm uma noção legal de vôlei. Ou então, eu acho que ficaria chato em diálogos muito expositivos, meio que falando coisas que teoricamente todos os jogadores já sabem, porque eles jogam vôlei já no mínimo um ano, fazendo de conta que alguém do segundo ano começou a jogar quando entrou naquela escola, já faz um ano que eles estão jogando. Então, acho que vai ser legal. Eu acho que os corvos, né, os pequenos gigantes do Colégio Caraço têm muito potencial. Eles estão com dois jogadores, os dois protagonistas muito fortes, estão com uma liderança muito interessante no Capitão Daichi. E eu estou com grandes expectativas pro Haikyuu, espero que vocês tenham gostado também, que vocês também acompanhem. E vamos acompanhar juntos Haikyuu. Até um próximo VideoQuest Review ou um próximo SideQuest. Tchau, tchau!